Fala moçadinha, tudo bem? Tô começando aqui minha primeira gravação. Peço desculpas se não ficar muito bom o vídeo, mas o importante eu acho que vocês entendam. Eu vou fazer aqui do setor 131 os exercícios propostos do módulo 5, que é o módulo de distribuição eletrônica. Vou resolvendo um exercício por vez, cada exercício eu vou gravar um vídeo. Às vezes eu vou gravar 2 exercícios num vídeo só. Vamos testando aí até eu sincronizar bem. Esse vai ser então o nosso primeiro vídeo. Espero que gostem e dê para entender um pouquinho desse módulo 5 do setor 131. Bom, vamos lá então. O primeiro exercício, ele fala assim: com relação ao átomo de criptônio, aí ele dá o símbolo Kr36, no seu estado fundamental, faça o que se pede. Bom, pessoal, uma diquinha aqui antes de a gente começar a fazer o exercício. Quando ele falar no seu estado fundamental, tomem cuidado para não confundir uma coisa que acontece muito, que é no seu estado neutro. Todo átomo no seu estado neutro, se a gente relembrar, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Estado fundamental significa estado não excitado, ou seja, que não recebeu energia. Se a gente relembrar do modelo atômico de Bohr, quando o átomo recebia energia, o que acontecia com os elétrons? Ele saltava de um nível interno para o mais externo. E aí eu posso ter uma mudança de configuração eletrônica. Não que ele vai perder ou ganhar elétrons, mas um elétron de um subnível pode mudar para outro subnível. Mais para frente a gente vai ver algum exercício disso daí. Tudo bem? Então vamos lá. Lendo de novo o exercício, então, com relação ao átomo de criptônio, no seu estado fundamental, faça o que se pede. Item A, dê a configuração eletrônica em ordem energética. Item B, configuração eletrônica em ordem geométrica. Item C, configuração eletrônica em camadas. Item D, dê o número de elétrons na camada de valência. E item E, o subnível mais energético. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar resolvendo pelo item A. Dê a configuração eletrônica em ordem energética. Essa configuração eletrônica, se a gente relembrar, é a configuração eletrônica que o Linus Pauling nos propôs, que é aquela das flechinhas, né? Então vamos lá, para a gente começar fazendo isso daí, a gente tem que analisar o átomo, que é no caso o criptônio aqui. Então, criptônio de símbolo Kr e número atômico 36. Vamos relembrar, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Se a gente sabe que esse átomo está no estado neutro, por quê? Porque ele não tem cargas. Então, se ele não tem cargas, ele não é nenhum cátion e não é nenhum ânion, ou seja, não perdeu e nem ganhou elétrons. Logo, o seu número de prótons tem que ser necessariamente igual ao seu número de elétrons. Se ele tem 36 prótons, logo ele vai ter 36 elétrons, tudo bem? Continuando, pessoal, então para a gente fazer essa configuração eletrônica em ordem energética, a gente tem que relembrar o diagraminha de Linus Pauling, que é esse aqui, ó. Esse aqui que eu coloquei no canto da tela. E a gente, para fazer essa distribuição eletrônica, tem que seguir essas setinhas aqui. Eu sempre falo, pessoal, começa sempre, né, pela primeira seta e vai fazendo, ó. Tá vendo esses pontilhados aqui? Muita gente acaba se confundindo. Mas eu tenho uma diquinha, é pontinha na bundinha, pontinha na bundinha. Então vamos lá. Primeiro, começando a minha distribuição eletrônica, eu vou começar pelo primeiro aqui, que é 1s2. Então fica 1s2. Na sequência, pessoal, ó, seguindo a flechinha, pontinha na bundinha, 2s2. Continuando, daqui para cá vem 2p6. Essa primeira configuração eletrônica eu vou fazer devagar para vocês pegarem o jeito. Eu sei que muitos aqui já sabem, mas é só para treinar. Continuando aqui, 3s2, continuando 3p6. Depois do 3p6, pessoal, vem o 4s2. Uma diquinha, quando você estiver fazendo, vai parando e vai contando quantos elétrons você tem. Olha aqui, ó, 2 aqui, mais 2, 4, mais 6, 10. Então, até aqui eu tenho 10. 12, 18, 20. Para 36 ainda faltam 16. Então, vamos continuar na nossa distribuição eletrônica. Depois do 4s2 vem o 3d10. Se eu já tinha 20 até aqui mais 10, agora eu tenho 30. Faltam 6. Então, vamos para o próximo. O próximo, depois do 3d10, vem o 4
P6, ou seja, cabe até 6 elétrons. Como eu só preciso de mais 6, então vai ser um 4P6 completo. Então aqui, pessoal, está a configuração eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, como eu falei para vocês, que é essa configuração em ordem energética. Tranquilo, acredito que todo mundo que entendeu como faz o diagrama de Linus-Pauling consegue fazer essa distribuição eletrônica, beleza? Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. Continuando, agora o item B ele pede assim, dê a configuração eletrônica em ordem geométrica. Isso aqui é uma sacanagem ele colocar esse termo, né? Ordem geométrica, ele podia colocar em ordem de níveis de energia, né? O que seria essa ordem de níveis de energia? Eu reorganizar aquela distribuição eletrônica do Linus Pauling, eu não posso esquecer dela, porque é ela que vai mostrar onde os elétrons estão distribuídos nos subníveis, e agora eu vou reorganizar elas, eu vou colocar nível 1 com nível 1, nível 2 com nível 2, nível 3 com nível 3 e nível 4 com nível 4. E a nossa configuração vai ficar mais ou menos assim, ó. O 1s2 era a nossa primeira camada, só tem ele. A nossa segunda camada é a 2s2 e a 2p6, juntando os dois subníveis. Nossa camada 3 seria 3s2, 3p6, 3d10, todos juntando formam a camada 3. E por fim a nossa camada 4, lembre que na nossa distribuição estava 4s2, 3d10, 4p6 do item anterior. A gente vê agora que eu estou organizando, eu passei o 3d10 para cá e fica 4s2, 4p6. Essa é a nossa configuração eletrônica geométrica ou por níveis de energia. Beleza, pessoal? Continuando, item C. Dê a configuração eletrônica em camadas. Então vamos lá, pessoal. Em camadas vai ficar como? Bom, eu não tinha feito no exercício anterior em níveis de energia. Se a gente relembrar lá pelo modelo atômico de Bohr, as camadas também são conhecidas como níveis de energia. Então, se eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, significa que eu tenho 4 camadas. E elas recebiam, e o Bohr deu alguns nomes para ela, deu aquelas letras do alfabeto. Vamos relembrar quais são elas. Então, a primeira camada seria a minha camada K. E como é 1s2 só, significa que eu tenho dentro dela 2 elétrons. Então, fica na minha configuração eletrônica por camada, a K tem 2 elétrons. Continuando, a minha camada 2 seria da sequência. Se a primeira é K, a segunda é a camada L. Como eu tenho 8 elétrons, eu vou ter 8 elétrons na camada L. E assim por diante. Depois da L vem a camada M. Se eu contar aqui 2 mais 6 mais 10, eu tenho 18 elétrons. E por fim, a camada N, somando os duas aqui, os dois subníveis aqui, eu possuo 8 elétrons. Então, a minha distribuição eletrônica por camada seria K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18 e N igual a 8. Tudo bem, pessoal? Continuando, para finalizar ainda tem mais 2 itens. Dê o número de elétrons na camada de valência. Bom, pessoal, se a gente relembrar qual que é a camada de valência, é a última camada. Como eu já mostrei no item anterior por ordem de camadas ou ordem de nível de energia, que é essa daqui, a nossa camada de valência vai ser essa última camadinha aqui, ó, 4s2, 4p6. Relembrando, pessoal, que os subníveis que eu considero para dar o número de elétrons da camada de valência vai ser sempre o S e o P. Por exemplo, se eu tivesse um 4d, um 4f, isso aí não entraria como camada de valência, é só o S e o P, tudo bem? Então, se eu tenho a minha camada de valência, a camada 4, eu considero o S e o P. Se eu somar os dois aqui, eu tenho um total de 8 elétrons na minha camada de valência. Esse CV é de camada de valência, então eu falo que tem 8 elétrons na camada de valência. Agora sim, para finalizar, deu subnível de energia mais energético. Bom, pessoal, se eu estou falando de subnível, eu vou ter que relembrar a distribuição eletrônica lá de Linus Pauling do item A, que ficou mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, não, ficou assim, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Essa distribuição eletrônica, pessoal, do Linus Pauling é sempre em ordem crescente de energia. Então, o último da minha distribuição vai ser sempre o mais energético. No caso aqui, é o 4p6. Então, o subnível mais energético, 4p6.
E assim eu encerro o nosso primeiro vídeo aqui, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, deixa um like aí, pessoal. Eu agradeço pela atenção. Os outros aí a gente vai tentando, vai fazendo e vamos ver como fica. Um abraço.